se tornou anjo do mal. Então, é isso que nós temos que entender, detalhe por detalhe, aquilo que Deus deixou, que está escrito na Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita, é um dos livros que nós podemos vê-lo e analisá-lo de cima da terra. Existem milhões e milhões e milhões e milhares de livros, mas existe um livro que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É um livro que deixou marca, deixou o passado do Messias, quando Deus olhou e viu que o diabo havia cometido um erro, que ele foi expulso, perdeu o reino. Imediatamente Deus, ele tentou, ele sendo Deus, ele fez o quê? Ele fez uma tentativa, pela segunda vez, formando Adão e Eva, e colocando os dois no jardim do Éden, e decretando que eles não fossem lá e comessem. Aquele jardim não faltava nada, tinha de tudo. É como fosse um paraíso. Mas ele decretou que ele ou ela, Adão e Eva, não comessem do fruto daquela árvore. Mas acabou acontecendo. O diabo olhando, vendo, observando ali ao redor dele. O diabo, ele não vai forçar. Ele não força ninguém. Ele só é observador. Ele quer ser o quê? Ele esteve no reino de Deus, conviveu no reino de Deus, ele conviveu no reino da justiça, mas ele sabe, ele tem um conhecimento. Então ele, depois que ele foi expulso, hoje ele habita de cima do planeta Terra, ele habita de cima da Terra, e a missão dele é rodear a Terra. A missão dele é matar, roubar e destruir, é cipar a vida, é destruir romance, a vida de dois, é destruir casamento, destruir família, adotando filhos na perdição do vício, da droga, da bebida, do cigarro, do descaso, aonde ele vem colocando doença. A bebida ela causa a cirrose. O cigarro, ele causa o câncer de garganta, o câncer de pulmão. Realmente a Bíblia fala que o salário do pecado tem sido a morte, aonde que ele dá e toma, aonde que é olho por olho e dente por dente. Mas as pessoas, não sabendo as pessoas, que Deus no passado, olhando e vendo a lei de Moisés naquela época, não podia pecá-lo. As pessoas que vinham cometer um erro, uma falha, e ele era pegado pela lei do homem e feito justiça pela mão do homem naquela época. A lei do passado, a lei de Moisés, era olho por olho, dente por dente, aonde que não havia o perdão, a oportunidade de perdão. Mas Deus olhando, Deus vendo, e Deus olhou e viu, Deus anulou, enviando o filho dele em falha do Lúcio, que havia desobedecido o reino, que havia sido expulso. Então Deus, ele em falha do Lúcio, que havia pecado, cometido erro, que foi lançado, foi jogado, foi derrubado, hoje ele habita em forma de anjo de luz, ele habita em forma de anjo, ele vem como algodão, como sapatinho de algodão, ele vem com estratégia de estar ao derredor de cada uma pessoa. São pessoas inocentes, indefesas, pessoas que não têm tido esse conhecimento de Deus e da verdade. Porque quando nós chegamos a falar, através do conhecimento de Deus, da verdade, chegar até a você, na sua casa, na sua vida, mediante a sua família, os seus familiares, que nós podemos vir falar que é filho e filhas. Família é uma base, é um alicerce, é uma estrutura. A família é um pilar de Deus. Porque Deus, ele é o cabeça, Deus que governa.
É isso que nós temos que entender, que Deus, ele governa o céu, a terra e o mar. Deus, ele dá ordem às coisas dessa vida. É Deus que governa as árvores, é Deus que dá vida às árvores, é Deus que dá vida aos pássaros, é Deus que cuida. É Deus que cuida do planeta Terra. As águas têm que obedecer, o fogo tem que obedecer. A gente temos que vir obedecer a Deus, porque tudo está debaixo da mão de Deus e Deus está acima. E Deus estando acima de tudo isso, nós temos que entender que nós estamos abaixo de Deus. Nós não somos nada. Hoje nós estamos aqui, como estou falando com você, levando esse ato de comunicação, a minha fala, chegar mediante a sua casa, mediante a você, a vocês, mediante o país, os continentes. Nós estamos aqui para poder fazer isso por ato de boniteza. Nada disso. Nós não somos nada, nós somos essa carne. Se o corpo ele tombar hoje no chão, se a gente for morrer hoje, ou seja, da forma que for, que vinha acontecer, através de qualquer coisa, que a gente vir perder a nossa vida, essa carne imediatamente tem que ser enterrada, senão ninguém suporta, ninguém aguenta. Então é o seguinte, é isso que nós temos que entender. E muitas vezes existem pessoas que são orgulhosos. A pessoa só tem somente esse corpo. E nesse corpo nós temos que entender que existe uma alma, uma vida. Nós somos o ser, a formação de Deus. Tudo é Deus que deu, tudo é Deus que dá. Tudo está no comando, no domínio de Deus, assim como Deus deu, da gente vir, Deus permitiu que nós viemos nascer depois dos 9 meses, através do feto, do pai, da mãe, através dessa formação, depois dos 9 meses, aonde a mãe dá a luz à criança, aonde que a criança venha nascer depois dos 9 meses. Então, Deus ele foi lá, deu a vida, deu uma alma, deu um ser, deu uma formação. E muitas vezes a gente viemos com sucesso. E a gente passa a ser moça, a gente vamos crescê-lo, vamos produzi-lo de cima da terra. A gente vamos fazer conquista. Até naquele tempo nós éramos um menino, uma menina, um bebê, uma criança, inocente, indefeso. Mas vai chegar um tempo da gente, a idade chegar. Quando a gente chegar a atingir os 18 anos, a gente vai passar a ser consciente da vida, aquilo que a gente for fazer, através da formação, você estudou, formou, foi ser alguém na vida, um doutor, um advogado, um médico, um político, uma autoridade. A autoridade, muitas vezes você é um delegado de polícia, muitas vezes você é uma pessoa como essa. Então, é isso que nós temos que entender, que aí acaba o quê? Acaba a gente se contaminando com as coisas da carne, com as coisas do mundo. Porque quando a gente já nasce contaminado, através desse mundo que nós convivemos com ele. É uma contaminação que leva a pessoa ao descaso, a pessoa a ser lançada e jogada no fogo eterno e consumidor, que jamais vai se apagar. Mas Deus, ele olhando, Deus vendo que o Lúcifer havia desobedecido a Deus. Então ele foi derrubado, foi lançado, jogado. E o diabo se rebeliou a partir do momento que Deus havia formado Adão e Eva e colocado no jardim do Éden. E decretou que ele não pecasse, mas não teve como, ele foi lá e pecou. E depois que ela pecou, e ele também havia pecado da mesma forma, do mesmo jeito, e Deus, ele olhando e vendo, e Deus falou: Adão, e chamou pelo nome. Ele assustou quando a voz de Deus chegava até a sua pessoa.
E porque ele estava se escondendo diante de Deus. Ele havia falado que ele tinha comido a semente proibida, que Deus havia proibido, a semente do bem. Ele havia comido aquela semente. E foi a Eva que incentivou ele a comer também. Aí quando chegou a vez de Eva, chegou no momento da fala de Eva, a Eva botou culpa na serpente. Então ela não resistiu, ele não resistiu. Então ele perdeu a liberdade naquele momento. Então, mas Deus olhando, Deus vendo, tanto que foi que se tornou maldição. Depois da relação dos dois, veio ter um filho. O primeiro foi Caim, depois Abel. E a Bíblia consta isso aí na relação de Deus, no sistema bíblico, aonde que tem um texto e o contexto, aonde nós podemos ler e vir saber, entender a formação dos dois, aonde Deus levou e colocou ali no paraíso. Então, a partir desse momento, veio a maldição de Caim e Abel, a inveja tomou conta. Então, no dia de hoje, existe esse espírito da inveja, do descaso, da soberba, do orgulho. Por quê? Porque a gente não vamos, quando a gente não reconhecemos tudo isso, como eu venho falando, que a gente vem falando, que o homem ele tem que se colocar diante de Deus. Ele tem que se colocar de joelhos, ser humilde, ter humildade, ser manso, ter humildade, poder se colocar, pedir a Deus a humildade, a mansidade, a mansidão de alma, de corpo, de espírito, obtendo esse conhecimento de Deus, da verdade, para que nós venhamos a obter o quê? Essa oportunidade, porque é esse passado da desobediência de Lúcifer, quando ele viu que Deus formou Adão e Eva, ele se rebeliou, porque o diabo, nós temos que entender uma das coisas, que toda a vida nós venhamos a falar diante a vocês, diante a esse canal, levando os continentes, o mundo, a nação, a exaltação da palavra. Porque quando o homem quer se salvar, ele se salva. É fácil, não é difícil. Muitas vezes a gente não podemos vir se basear no passado, que aconteceu tudo isso, que não tem jeito, mas tem, sabe por quê? Eu vou afirmar diante a vocês, que tem jeito. Tem jeito porque Deus é amor, e Deus amou o mundo de tal forma que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha e venha a ter uma vida eterna. Então Jesus foi, quando ele se manifestou em carne, que ele esteve aqui de passagem, ele foi batizado através de João Batista, passando pelas águas, descia sobre ele, recebeu o selo do Espírito, do Espírito Santo de Deus. Ele foi selado a partir daquele momento. E depois, após o batismo, o Espírito de Deus que estava sobre ele, levou ele até o topo do monte. Ele subiu no monte. Foi aonde que ele foi até o monte, e ele chegando lá, se colocou de joelhos, fazendo uma aliança diante do Rei da Justiça. E buscando de Deus as bênçãos, porque Jesus sabia ele que ele ia passar momentos difíceis, e tudo que ele ia passar, Deus revelava, através de poder estar diante o reino, diante de Deus e diante da justiça, aonde que Deus, ele olhava e via, e Deus mandava anjos, acampava anjos ao redor dele, aonde que Deus fazia uma guarda sentinela, porque ele sendo o Filho de Deus, ele tinha uma ligação no reino, na justiça, ele tinha que ter uma vida diante o Pai, diante de Deus,
Amém?